a pedir que os irmãos abram o capítulo 32 de Gênesis. Inicialmente, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Aí os irmãos me acompanham, por favor. Gênesis 32, 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Meu Deus, não estou Este entendendo é o nada. acampamento de Deus. Ué, é 32 de Gênesis ou 32 de Números. Então, ó, vamos, como houve essa interferência, vamos novamente aqui, ó, Gênesis 32, 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Bom, irmãos, nós estamos aqui acompanhando Jacó. Jacó tinha estado no capítulo 31, no último ato dele ali, relatado no capítulo 31, ele tinha feito aquele pacto com Labão, e estava, então, aquele pacto de não agressão, eles estavam com a situação já resolvida, haviam determinado que os limites entre eles, e então o capítulo 32 começa dizendo que Jacó seguiu o seu caminho. Aparentemente, irmãos, nós devemos estar muito claros de que Deus está conduzindo Jacó, assim como conduziu Abraão, conduziu Isaac, e agora Deus está conduzindo Jacó. Por isso que o autor, o escritor aqui de Gênesis, né, no caso Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz essa menção. Também Jacó seguiu o seu caminho. Isso nos faz lembrar de que todos nós, irmãos, nós estamos no caminho, o único caminho que é Jesus. A minha vida e a vida dos irmãos está ligada, está atrelada, está vinculada ao fato de nós estarmos em Jesus, que é o caminho. E a nossa carreira em Cristo, irmãos, tem o objetivo de nos levar até a glorificação, até sermos plenamente conformados à imagem do Senhor. Por isso, nós devemos ter muita tranquilidade e segurança de que nós estamos no único caminho, o caminho que é Cristo, e este caminho nos traz segurança. Não significa que nós não vamos ter lutas e que nós não vamos ter desafios, que nós não vamos ter momentos de dificuldade, de tristeza, como nós vamos ver neste capítulo 32. Mas significa que nós estamos na jornada correta, nós estamos na carreira correta, e do início ao final, do alfa ao ômega, nós estamos sendo guiados e governados pelo Senhor, né? Então, nós poderíamos continuar, né? Nós podemos continuar vendo que os anjos saíram ao encontro de Jacó. Deus, então, providencia que Jacó, já que ele está voltando para Canaã, né, os irmãos se recordam disso, ele saiu de Canaã, foragido, debaixo de jura de morte de seu irmão Esaú, foi até Padã-Arã, também para encontrar uma esposa, encontrou duas, mais duas concubinas, e agora ele está já com os seus 12 filhos. E Deus manda ele retornar agora para Canaã. Só que Deus não pode aceitá-lo ainda da maneira que Jacó está. Então Deus começa a preparar Jacó, trazendo a ele essa visão, dando a ele essa visão dos anjos, recordando exatamente que Jacó havia visto, ou muito próximo a isso, quando Jacó havia visto lá em Betel, no capítulo 28, os anjos de Deus subindo e descendo pela escada,
figura perfeita, né, o tipo perfeito de Cristo como sendo o ponto de junção do céu e da terra. O único lugar onde os céus e a terra se encontram é em Cristo Jesus, né? Então a igreja, a casa de Deus é este lugar, Betel, a casa de Deus é este lugar em que as pessoas encontram em Jesus o céu vindo até a terra, né? Então os anjos estão aqui e os anjos saem ao encontro de Jacó e Jacó olha aquilo e fala: este é o acampamento de Deus. E dá esse nome de Manaim, que significa duplo acampamento, porque Jacó está com uma comitiva, está com todos os seus filhos, os homens que o servem, a gado, com toda a estrutura que Jacó já tinha, e ele tinha, então, este acampamento, e quando ele vê o acampamento dos anjos, ele chama este lugar de Manaim, que significa duplo acampamento, né, dois campos. É essa a ideia, e Deus está aqui preparando Jacó para a situação que Jacó vai ter que enfrentar. Quando Jacó saiu de Canaã, os irmãos sabem, ele saiu com uma pendência, ele saiu com uma situação não resolvida. Ele tinha alguém que lhe odiava, que havia jurado de morte, e este homem era seu irmão. Como que um homem escolhido por Deus pode viver com problemas e de relacionamento não resolvido, trazendo uma circunstância absolutamente desfavorável? Deus, então, sabe que Jacó precisa resolver essa questão com Esaú, e Deus começa e abre o capítulo 32 mostrando isso. E agora nós vamos ler o versículo 3 ao versículo 8, né? Só fazer uma rápida nota aqui antes de nós entrarmos nessa porção do capítulo, do versículo 3 ao versículo 8, irmãos. Importante a gente ver aqui a questão dos anjos, né, indo até Jacó. O autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 14, diz assim: os anjos não são todos eles ministros, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Né? Uma pergunta com retórica, né? Uma pergunta já afirmativa. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir todos aqueles que vão herdar a salvação? Quando nós encontramos os anjos aqui, é importante a gente entender que o anjo é um ser destinado por Deus, em especial para atender à vontade de Deus, né? Nós não temos plena entendimento e detalhe de como funciona esse mundo espiritual com os detalhes, mas nós sabemos que esses anjos, né, mencionados são os anjos que servem a Deus, e o autor de Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz que os anjos estão para ministrar e servem para atender aqueles que vão herdar a salvação, no caso, irmãos, falando especificamente da igreja. Nós estamos com esta afirmação da palavra de Deus. Miro, a irmã a Lourdes disse que está com o som baixo, aí precisa verificar se é só com ela, com todos os irmãos, tá bom? É individual, Alex. Tá bom, obrigado, irmão. E aí, nós temos também, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a gente vê, às vezes, uma confusão com relação a anjo. Até cristãos que entendem que anjo tem poder e que nós devemos ter uma certa reverência e um cuidado a Deus. Paulo lida com isso, se eu não me engano, aos Colossenses, dizendo do culto a anjos. Então, nós precisamos estar absolutamente claros de que somente a Jesus Cristo que nós devemos nossa inteira devoção, a nossa adoração, o nosso curvar, e que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Os anjos são apenas esses seres que servem a Deus para servir aos homens. E nunca, jamais devem ocupar qualquer lugar, seja para oração, seja para aquela ideia de que eu tenho um anjo, que as pessoas têm um anjo da guarda. Irmãos, nós somos filhos de Deus, estamos em Cristo Jesus,
na sua mão direita, é ele que nos guarda. E se Deus vai nos guardar utilizando anjos, o Salmo diz isso, né, que ele envia os anjos ao acampamento, né, para cercar o acampamento, sempre nesse sentido. Anjo está a serviço de Deus. Anjo não recebe a adoração, anjo não recebe oração, e assim também nenhum homem, seja vivo, seja morto, nós só nos prostramos, só oramos, só rendemos graça, e só há um mediador, como diz Paulo em 1 Timóteo 2,15. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. A minha versão está um pouquinho diferente da dos irmãos, tá bom? 1 Timóteo 2,15. Então, só queria fazer essa observação com os irmãos para a gente seguir agora, versículos 3 a 8. Então Jacó enviou mensageiros adiante de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Irmãos, nós cremos que o fato de Jacó ter visto a proteção de Deus, quando Deus mostra os anjos, de uma maneira muito real para Jacó, os anjos faziam a constatação, a confirmação de que Deus estava com ele e que Deus estaria o protegendo, que ele poderia retornar para sua terra, para Canaã. E nesse instante, ele então, diante da presença dos anjos, que na verdade os mensageiros de Deus, ele sente que precisa resolver uma questão, uma pendência. E essa pendência era com o seu irmão. Ele havia enganado, havia, na verdade, aproveitado a situação para pegar o direito de primogenitura, depois enganou o seu pai, se passando por Esaú, e isso gerou a ira, despertou a ira em Esaú, o ódio, e nesse momento, Jacó sabe que tem uma pendência para resolver. Isso também, eu acredito, irmãos, que fala conosco. Nós, como filhos de Deus, não devemos ter pendência com ninguém. Nós não devemos ter, no que depender da nossa parte, nós não devemos ter pessoas que nutram sentimentos negativos com relação a nós. A nossa vida, né, o nosso testemunho, os nossos relacionamentos, eles devem ser marcados, irmãos, pelas virtudes do nosso Senhor, pelo fruto do Espírito se manifestando, né? E eu entendo que esses versículos estão colocados por Moisés aqui num sentido muito específico de fazer com que os leitores vejam a importância de ter relacionamentos alicerçados em Cristo Jesus. Ele vai voltar para casa e agora ele está com uma situação há 20 anos não resolvida. 20 anos, né? Já tem 20 anos que ele saiu. Imagina, olhando do lado de Esaú, não sei se Esaú nutriu 20 anos de ódio, mas Jacó ficou 20 anos com
a certeza de que tinha enganado o seu irmão, que havia lhe feito algo indevido, imoral, antiético, que havia lhe prejudicado, havia enganado o seu pai, e ele está com esse conflito. E ainda mais um relacionamento familiar, irmãos, nós vamos velar e zelar pelos nossos relacionamentos familiares, em especial os nossos parentes, como está o nosso casamento, como está nosso relacionamento com esposa, com esposo, com filhos, com pais. Às vezes a família deixa de poder se encontrar porque dois membros da família discutiram num evento familiar e aquilo está há anos, estragando o relacionamento. E o que a gente vê aqui com Jacó? Jacó vai buscar uma reconciliação de que maneira, irmãos? Jacó tinha a promessa de Deus que o seu irmão se dobraria diante dele e que ele reinaria sobre os povos e que o seu descendente seria numeroso. Mas ele vai diante de Esaú, e nós observarmos aqui, ele manda os servos primeiro dizerem o seguinte: vocês vão falar para Esaú, assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto. Jacó se coloca numa posição de servo. Jacó sendo o escolhido de Deus, aquele que vai trazer a descendência messiânica. A semente santa está em Jacó. E Jacó, num ato de muita humildade, ele se coloca como um servo de Esaú. E isso nos leva ao primeiro ensino das bem-aventuranças, quando o Senhor diz, né, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós estamos nos ocupando com o reino dos céus, seja no presente e no futuro, se nós desejamos o reino dos céus, nós não podemos nos desviar do primeiro elemento que o Senhor apresenta como razão, como fundamento, como princípio, para nós estarmos e herdarmos o reino dos céus. É que nós precisamos ser humildes. Nós precisamos, quando olhamos a palavra humilde, é aquele que se prostra, né? É aquele que está curvado, é aquele que reconhece que todos são superiores a si. Não é isso que também o Espírito Santo nos ensina no Novo Testamento, por meio do seu apóstolo, falando que nós devemos considerar todos superiores a nós mesmos. Mas, irmãos, o quanto isso é verdade para nós? O quanto isso tem sido real na minha vida, na sua vida? Até que momento, até que ponto nós vamos permitir acumular anos e trazendo pessoas na linguagem popular, né? Fulano, tô com fulano na garganta e não topo com ele, e trazendo mágoa, raiva, rancor no coração, porque nós não conseguimos nos humilhar, porque nós imaginamos ter direito a alguma coisa. Nós estávamos mortos, em delitos, em pecado, separados de Deus, alheios às promessas, sem Cristo. E pela sua misericórdia, irmãos, nós somos salvos. Será que nós podemos nos considerar superior a qualquer pessoa? O que mais a gente vê aqui? Nós vemos um desejo genuíno, entendo eu dessa maneira, né? Nenhum dos irmãos precisa também se sentir obrigado a pensar dessa maneira, mas eu vejo aqui, claro que Jacó está com medo. Não vou dizer que também que tanto é que o texto fala disso, né? Ele está com medo. Mas há um desejo de reconciliação, há um desejo de paz. E ele busca a paz. E eu queria que os irmãos anotassem aí, eu vou ler para os irmãos. Romanos 12, 17 e 18. Diz assim, Romanos 12, 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Esaú quer me matar. Eu vou arranjar um meio, um plano para matá-lo.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O texto não diz todos os cristãos. O texto não diz a todos os irmãos. O texto não diz a todos os irmãos que congregam na mesma assembleia. O texto não diz aos irmãos mais chegados. O texto diz: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, é que o nosso chamado é o chamado vocacionado à paz. Nós estamos seguindo o príncipe da paz. Nós estamos num relacionamento em que Cristo foi à cruz para fazer paz, para reconciliar judeus e gregos. E nele nós temos a paz. Como que nós, por isso que Paulo diz aqui, no que depender de vós, nós não conseguimos entrar no coração das pessoas. Mas as nossas atitudes, o nosso falar, os nossos gestos têm demonstrado interesse de paz? Em casa, quando nós eventualmente brigamos, isso é raro, muito, muito, muito raro, mas vamos imaginar que aconteceu do marido discutir com a esposa. Qual é a atitude que eu, como marido, tenho? Passou a ira, passou aqui, fiquei bravo, fiquei irado. O que eu preciso ter no coração? Quem eu sou? Sou um filho da paz. Quem eu sigo? O príncipe da paz. O que Deus quer que eu viva? Paz com todos. Quem é aquela pessoa que é um comigo? A minha esposa. Quanto tempo eu posso viver sem ter paz? O mínimo possível, irmãos. Porque o Espírito Santo sempre vai nos dizer para buscar reconciliação. Com os filhos, com o colega, com o chefe. Irmãos, aqui fala com todos os homens. Queria dizer para os irmãos que o teu chefe é um homem também, biblicamente falando. E nós devemos ter um coração aberto para fazer o bem e, se possível, viver em paz com todos os homens. Então, creio que nós podemos tirar algumas lições dessa atitude aqui. Humildade, um desejo de paz e agora o desejo de reconciliação. É fato que Jacó está buscando a reconciliação. Olha que palavra, como toda a palavra de Deus é, né? Espetacular. Provérbios 25, 21, 22. Se o que te aborrece, olha como começa, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Senhor te retribuirá. Provérbios 25, 21, 22. Se alguém te aborrece, o que normalmente nós fazemos com alguém que nos aborrece? Seja sincero. Não precisa falar aqui, porque nós estamos num momento mais público, né? Mas pensa, como nós temos lidado com as pessoas que nos aborrecem? Tem alguém que te aborrece há 1 ano, 6 meses? Um colega de trabalho, um vizinho? Alguém insiste em fazer aquilo que você não gosta. E às vezes a gente é pego em coisas tão pequenas, né? A toalha fora do lugar. Se alguém colocar 3 dias a toalha fora do lugar, já estou aborrecido. Se alguém estacionar na vaga sua, na empresa, durante 2 dias, é o suficiente para estar aborrecido. Se o que te aborrece tiver fome, aí você tem a chance, você vê aquele que te aborrece em fraqueza. O que nós, filhos da paz, chamados a abençoar as pessoas, chamados a manifestar as virtudes de Deus, a sermos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós lidamos com alguém que nos aborrece quando ele está em fraqueza diante de nós? Dá-lhe pão de comer.
Veja, Paulo vai reproduzir isso em Romanos capítulo 12, verso 20 e 21. Eu vou ler para os irmãos também. Pelo contrário, Romanos, 12, 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo, Paulo aqui agora já disse, se o teu inimigo tiver fome. Então, um sentimento de inimizade é algo muito maior do que alguém que está aborrecendo. Então, o coração está extremamente raivoso com essa pessoa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, não permita que a atitude dos outros dirija a tua atitude, controle o teu coração, controle o teu relacionamento com Deus, controle a tua vida espiritual. Se alguém faz o mal, nós retrucarmos com maldade, não é o Espírito Santo que nos guia, mas é a atitude dos outros, a circunstância dos outros, e nós aprendemos então a não viver ativamente, mas reativamente, ou seja, nós vamos sempre viver reagindo conforme o ambiente, ou as circunstâncias, ou as pessoas. Quando nós devemos agir trazendo luz, trazendo direção, trazendo ensinamento, trazendo virtude, trazendo o poder de Deus, trazendo a luz do Senhor nas nossas relações. Olhando isso, irmãos, nós devemos, cientes de que o dia de hoje está mais perto da volta do Senhor do que ontem, como que nós estaremos diante do Senhor nessa situação? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se nós não estivermos cheios do Espírito, se o Espírito Santo não for alguém presente, íntimo, próximo, alguém que nós conseguimos ouvir a voz, nós sempre vamos ser guiados pela atitude dos outros. E nós nunca vamos permitir que o Espírito Santo estabeleça um solo firme onde ele possa declarar: aqui a paz. Não é? E termino esse trecho da palavra, Provérbios 16, 7. Creio que Deus está nos usando, nos dando oportunidade, de aprender com o livro de Provérbios. Provérbios 16, 7. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, olha que coisa importante, irmãos. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Se o nosso coração estiver correto, reto diante de Deus, e ainda que haja relacionamentos negativos em que pessoas têm inimizade conosco, se nós tivermos com os nossos caminhos, ou seja, com nossa retidão, com o nosso coração alinhado com o coração de Deus, unido ao coração de Deus, até os inimigos vão ter paz com este homem. Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o relacionamento por conta da atitude que nós devemos ter. Então, irmãos, isso não quer dizer que nós não sentimos dor quando somos humilhados, quando nós somos ofendidos, quando alguém nos agride, na pior das hipóteses, fisicamente, mas vamos falar, na maioria das vezes, uma agressão verbal, uma agressão de humilhação, uma pressão, uma opressão. Nós não estamos falando que nós não sentimos isso, que isso não exerce durante um tempo um peso em nós, uma ação em nós, mas o que nós estamos olhando é que o Espírito Santo, pela sua graça, veio habitar em nós, e hoje nós experimentamos o poder da ressurreição. O Espírito Santo opera em nós com o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. E nós hoje podemos viver a morte do Senhor na nossa vida, exatamente para renunciarmos essas questões que acontecem nos relacionamentos e nós estarmos sempre humildes, mansos, coração de paz e prontos à reconciliação, amontoando brasas na cabeça daqueles que nos aborrecem, que são nossos inimigos, que nos perseguem, O Senhor não disse isso?
orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Mas o quanto isso de fato, irmãos, tem mexido com a nossa vida? O quanto isso de fato tem tirado sono, tem tirado, tem nos incomodado, vou usar esse termo, os irmãos estão entendendo, né? O quanto a palavra de Deus tem nos... qual a palavra correta para nesse momento? O quanto a palavra de Deus tem trazido um desconforto para nós. Tem nos afetado, a Aline está aqui me auxiliando. O quanto a palavra de Deus tem nos afetado nesse sentido assim, Alex, olha como estão os seus relacionamentos. Olha o que você tem vivido nesses relacionamentos. Então, acho que, embora não seja acho que não é este o ensino principal do Espírito Santo neste capítulo, nós vamos chegar e ver, né? O capítulo ele é mais denso, mais profundo, no ato da luta de Deus com Jacó, né? Do homem com Jacó, mas são ensinos que nós poderíamos ver secundariamente, né? Num segundo plano, se não é a avenida principal deste capítulo, é logo a avenida marginal, a avenida do lado, então são ensinos propícios para nós. Versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela. Estou seguindo, tá? Eu vou ler até o 12. Vou começar de novo, para os irmãos acompanharem. Estou em Gênesis 32, 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que me tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos, ou 2 acampamentos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Irmãos, pela primeira vez, e finalmente, e graças a Deus, né, nós podemos dizer que Jacó orou. Nós temos acompanhado Jacó, e temos visto a história deste patriarca, deste homem que também vem a ser um modelo para nós, e em toda a sua história, em nenhum momento, ele tinha orado. No capítulo 31, ele já estava testemunhando do Senhor, depois de 20 anos, mas agora Jacó, ele ora. E aqui, esta oração de Jacó, também nós temos algumas lições que são oportunas para nós. Primeiro, irmãos, a questão da oração é sempre um ponto que nós precisamos nos admoestar e nos estimular e rever e considerar diante de Deus se nós temos orado, se nós temos estado diante do Senhor e se nós temos buscado verdadeiramente a face do Senhor em oração. Jacó, ele então faz essa oração e ele inicia essa oração mostrando aqui alguns pontos. Primeiro, irmãos, Jacó, ele faz uma invocação do nome do Senhor, ele clama pelo Senhor, baseado na aliança e na maneira que Deus havia se apresentado a ele em Betel, dizendo, eu sou o Deus de teu pai Jacó e de teu pai Isaque. Jacó, então, começa a oração trazendo a memória de Deus, na nossa linguagem humana aqui. Ele se baseia, ele começa a oração na aliança. Ele começa a oração naquilo que Deus já fez e que Deus disse a ele. E quando Jesus vai nos ensinar a orar em Mateus 6, Jesus começa a nos ensinar a orar dizendo assim, Pai nosso. Nós temos que estar sempre lembrando
e nos apoiando na promessa de Deus, na aliança de Deus, e a aliança de Deus conosco é que Deus nos fez seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos poder para sermos filhos de Deus. E Deus quer que nós estejamos baseados nesta aliança de paternidade, nessa aliança em que Deus se comprometeu em gerar e gerou seus muitos filhos, os quais nós somos uma parcela, e nós devemos sempre lembrar nas nossas orações da nossa paternidade. E lembrar que nós somos filhos de Deus, Pai nosso. Quando nós estamos diante do Senhor, Deus não é somente o nosso Deus, Deus é o nosso Pai. Isso fala de amor, de relacionamento, de cuidado, de proximidade, de carinho, de afago, de afeto, de afeição. Isso fala de proteção, fala de cuidado, fala de cura. E Jacó está trazendo isso, Jacó está começando a oração, fazendo uma invocação do Senhor e trazendo diante de Deus. Por que que ele ora? Porque Jacó tem promessa de Deus, porque Jacó tem um mandamento de Deus, sai de Padã Arã, volta para Canaã, e Jacó está orando dessa maneira. Aí, isso é o versículo 9, né? Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, né? Aqui então ele fala Deus, falando de Deus Elohim. Aqui quando ele fala ó Senhor, ele fala de Jeová, ele fala deste Criador que tem todas as coisas, o céu e a terra. Tu me dissestes. Jacó está dizendo assim para Deus, eu estou orando ao Senhor, porque o Senhor falou assim, volta à terra da tua parentela, e eu te farei bem. E aí o versículo 10 mostra talvez um outro ponto, outro tópico de uma oração, de um modelo de oração, talvez. Jacó está aqui fazendo uma confissão, irmãos. Quando nós oramos ao Senhor, nós devemos sempre confessar ao Senhor os nossos pecados, a nossa natureza. Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou de dois bandos. Na nossa linguagem, a nossa oração seria, Senhor, eu estava morto em delito e em pecado, eu estava debaixo da condenação, eu era um filho da ira. E a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça e o teu amor, o Senhor morreu por mim. E o Senhor permaneceu fiel desde o dia em que eu me converti ao Senhor. E se eu permaneço infiel, o Senhor tem permanecido fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Eu sou esse Alex, pecador, miserável, que tantas vezes nem mesmo eu me suporto, e o Senhor tem estado comigo há tantos anos. E eu, irmãos, quando eu conheci o Senhor, eu era sozinho, eu tinha um cajado. Acho que eu tinha um cajado, na verdade, talvez o cajado fosse meu trabalho. Não tinha esposa, não tinha filhos. E eu conheci o Senhor assim, sem esposa, sem filhos. Na verdade, eu não tinha nada, né? Eu era alguém que estava morto em delito e em pecado e conheci nosso amado Salvador. E ele também me conduziu a uma esposa, me conduziu a filhos, me introduziu no seu corpo. Hoje eu tenho os irmãos, tenho relacionamentos saudáveis com os irmãos, de amor, de vínculo. A gente realmente tem as coisas de maior valor, né? Nós temos paz com Deus, nós temos uma vida genuína, e isso não quer dizer uma vida de perfeição, mas isso quer dizer uma vida que tem um propósito, nós estamos caminhando com um propósito em nossa vida, seguros, porque a misericórdia do Senhor e a fidelidade do Senhor estão sempre presentes. As misericórdias quando nós acordamos, né? Acho que é o Salmo 92, é o Salmo 92. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, que eu acho importante isso aqui. Salmo 92 diz assim: bom é render graças ao Senhor, irmãos,
Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, o Altíssimo. Versículo 2. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Jacó está dizendo assim, está reconhecendo Deus, eu não tinha nada, eu não era ninguém, e a tua misericórdia, a tua fidelidade estiveram comigo nesses 20 anos. Há 20 anos eu sou testemunha das tuas misericórdias e da tua fidelidade. E isso acontece conosco, irmãos. A tua vida e a minha vida é marcada por isso. Misericórdia e fidelidade do Senhor, todos os dias. O salmista fala, de manhã as misericórdias se renovam a nosso favor e duram para sempre. E no final do dia, quando a gente olha para o dia que nós tivemos, nós podemos dizer assim, Deus foi fiel. Porque ainda que nesse dia eu fui infiel, eu tive momentos de infidelidade, Deus foi fiel comigo. E dia após dia, na nossa longa jornada, muitos irmãos aqui com 20, 30, 35 anos, talvez alguns com 40 anos, seguindo o Senhor, duas palavras estão presentes na vida dos irmãos: misericórdia e fidelidade. Aí o terceiro ponto que nós podemos entender de uma oração, há uma petição, né? 11 diz assim, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os meus filhos. Numa oração, nós então temos esse reconhecimento, esta invocação da aliança, do relacionamento, nós direcionamos as nossas orações ao nosso Pai. Nós temos uma razão genuína de adoração, de culto, né? Talvez até, eu li um irmão que disse assim, o genuíno espírito do culto, da adoração a Deus, está revelado quando nós reconhecemos que nós somos indignos das misericórdias e da fidelidade do Senhor. Nisso, flui, manifesta a genuína adoração a Deus. Alguém que não é nada, foi alcançado por alguém, me permitam usar esse termo, se referindo a Deus como alguém, que é tudo, e ele, nessa aliança, ele me dá o que eu não mereço, as suas misericórdias, não é? E ele assegura que sempre que eu precisar, ele vai estar perante, junto comigo, em todos os instantes. Fidelidade. Deus assume fidelidade na sua aliança. Deus cumpre fidelidade na aliança. Deus foi fiel e misericordioso com Abraão, com Isaac, e está sendo com Jacó. E é comigo e com os irmãos. Aleluia. Os irmãos podem dar um aleluia aí em casa, né? Aleluia. Graças ao Senhor pelas suas misericórdias e pela fidelidade. Aí nós chegamos à petição. Eu não vou falar muito sobre petição, que nós não precisamos de nenhum professor de petição, né? Porque nós somos especialistas. Nós podemos ensinar todas as pessoas a pedir diante de Deus, mas é lícito pedir diante de Deus, o Senhor mesmo, né? Quando nos fala a respeito da oração chamada oração do Pai Nosso, o que ele diz, né? Ele fala, dá-me o pão nosso de cada dia, né? Dá-me o pão nosso de cada dia. Então, é uma petição, são lícitas as nossas petições, claro que cada um precisa saber o que pede, né? Tiago diz, nada tens porque pedides maus, então também nós vamos ter um equilíbrio, não é nem equilíbrio a palavra, é saber que o nosso coração precisa estar alinhado a Deus, porque petições que são contrárias ao coração de Deus, Deus não se agrada em conceder. Petições que estão alinhadas ao coração de Deus, Deus agrada em conceber, né? E aí nós chegamos, então, no último ponto, versículo 12, diz assim, e dissestes, então Jacó está falando assim para Deus, né? Ele pediu, se eu morrer, como que vai ficar a promessa do Senhor? O Senhor que me disse, certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar e pela multidão que não se pode contar. Se eu morrer, as minhas esposas morrerem e os meus filhos morrerem, como que vai ficar a questão da descendência? Jacó colocou isso para Deus, né? Então, nós
podemos olhar que há mais um item aqui, talvez, esse ponto 4 de uma oração, que seria a invocação, né, baseada na aliança, naquilo que Deus prometeu, a nossa confissão, a nossa petição, e aqui nós podemos dizer que há um encerramento baseado na confiança. O Senhor disse que a minha descendência seria tão numerosa. Eu confio isso ao Senhor, por isso que eu estou aqui orando. Eu estou entregue aqui ao Senhor, para que o Senhor cuide de mim. Cuida de mim. E dessa maneira, irmãos, nós percebemos que Deus está, então, fazendo um trabalho como só Deus faz, preciso. Jacó já ora, Jacó tem consciência da sua situação, da sua fraqueza. Jacó já sabe que ele não pode cuidar da sua família sozinho. Jacó consegue reconhecer que existem pessoas mais fortes e poderosas do que ele. Esse é um homem que já tem muito de transformação, mas ainda não está plenamente transformado. Eu vou entender que os irmãos, né, para a gente ganhar tempo, irmãos, vou ler rapidamente aqui os versículos 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, e de quem são esses diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú: quando vos encontrares com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de vós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura não me aceitará a sua presença? Assim passou o presente para diante dele, e ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Rapidamente aqui, porque os princípios já estão postos, então, Jacó, depois da oração, ele leva adiante a sua intenção de se reconciliar com o irmão, tem atitudes sábias, porque aqui os presentes estão também indicando que as nossas atitudes, as nossas palavras, se nós fizermos uma analogia de presente nesse sentido assim de levar ao coração da pessoa a que ela esteja amolecida. Jacó, então, está utilizando alguns recursos, talvez mais ou menos, né? Como muitas vezes nós ficamos crendo em Deus, mas ainda fazendo alguma coisinha, buscando ainda com uma pontinha de confiança em algumas atitudes nossas, mas nós não estamos condenando Jacó aqui, porque eu e você, nós sabemos o que é sentir medo, o que é estar com medo, e o que é enfrentar uma situação com medo. Mas o que nós sabemos é que Deus havia preparado Jacó para encontrar com Esaú, e está aqui agora, nesse momento, trabalhando isso. Já havia enviado os anjos no acampamento, começou o capítulo com os anjos, Jacó já ora, Jacó tem esse coração humilde, esse coração de pacificador, esse coração de reconciliação. Ele ainda tem medo, volto a dizer, nós somos humanos e temos medo, por isso que o apóstolo João vem dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. À medida que nós confiarmos mais no Senhor, essa ainda não é a minha realidade, à medida que nós confiarmos mais no Senhor e formos intimamente com Ele, nós vamos viver sem medo, né? Que o Senhor nos conduza dessa maneira. Agora vamos chegar na parte final, irmãos. Ainda nós temos 15 minutos, né? Não quero passar das 8 horas.
Vamos concluir esse ponto, que é o ápice do capítulo, né? Então vamos lá, versículo 22. Levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disseste este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, Jacó: como te chamas? Perguntou-lhe, pois, o homem que lutava com Jacó: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar, irmãos, Jacó chamou Peniel, pois disse: vi a face de Deus. Ou, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos amados, nós chegamos nesse ponto, né, nesse ápice da história e do retrato que Deus quer passar para nós de alguém que está debaixo do operar da cruz, alguém que está sendo transformado. Em Abraão nós temos o chamado, nós temos Deus chamando. Em Isaac nós vemos a ressurreição sendo manifestada, né? Isaac foi como que recobrado dos mortos. Nós recebemos a vida de ressurreição. E agora nós estamos vivendo a transformação. E este período de transformação é um período longo. E Jacó está novamente numa noite. Jacó está novamente num momento que nós poderíamos dizer sombrio, trevoso, porque ele não pode voltar a entrar em Canaã e estabelecer ali a sua descendência, a descendência santa, a descendência do povo escolhido, sendo ainda Jacó, o enganador, o suplantador. Deus precisa concluir, levar a cabo, trazer Jacó a um estágio de maturidade. O que acontece? Jacó, à noite, então, ele faz a separação, né? Ele separa em 2 grupos, provavelmente os irmãos entendem, né? Os comentaristas entendem que Jacó dividiu em 2 bandos, o bando de Raquel, o bando de Lia, e quando viu que Esaú vinha com 400 homens, porque ele havia saído com uma relação, um relacionamento indevido, um relacionamento corrompido, estragado, ele temia, a consciência o acusava, ele era devedor a Esaú. Quando a informação vem que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens, o que esse homem pensou, irmãos? O que eu e os irmãos pensariam? Ele vem para acabar comigo, vai destruir tudo. E Jacó, então, pensa assim, vou dividir em 2 bandos. Se ele atacar um bando, o outro foge. Se ele destruir uma parte da minha família, a outra foge. Se ele acabar com uma parte dos bens, do gado, o outro foge. Se terminar com os servos, tem o outro.
E ele passa a noite, ele acorda à noite, né, fazendo isso. E aí, num momento da noite, e o versículo 22 faz questão de enfatizar isso. Quando fala levantou-se, né, a Bíblia sempre tem uma ênfase nessa questão de levantar, indicando encerramento de uma atitude, de um momento, de um ato, e início de outro. E ele, quando ele tem, ele está despachando, né, colocando todo mundo para poder fugir, o versículo 23 fala que ele ficou só. Não é? A ênfase nesse versículo 23 está, ele ficou só. Ele encaminhou a esposa e os filhos a passarem na parte mais rasa desse rio Jaboque, e ele está só, já não tem mais servo, não tem animais, não tem esposas, não tem filhos, ele está a sós com Deus. E aqui começa, irmãos, esse ponto importante para nós. Estar a sós com Deus. É uma necessidade de todo filho e filha de Deus. Ter momentos de solitude com Deus, de estar sozinho com Deus. Porque são esses momentos, irmãos, em que nós estamos diante do Senhor que nós experimentamos genuína transformação. Deus aprecia estar com o homem em oração. Deus aprecia estar com o homem em comunhão. E esse versículo 23, ele coloca isso para nós, né? Ficando ele só. E este homem vem lutar com Jacó. A luta parte do homem, que nós já lemos o capítulo, sabemos que é identificado como Deus, e aqui toda essa questão seria um anjo de Deus, seria o próprio Deus revestido de homem, né? O que nós temos de importante e relevante aqui, irmãos, é o ensino principal, é que Deus estava envolvido na transformação de Jacó e na luta com Jacó. E é Deus que começa a luta. Quando alguém inicia a luta, significa que alguém está querendo algo daquela pessoa. Se Jacó tivesse iniciado a luta, Jacó queria algo daquele homem. Mas é este homem, que é a figura de Deus, que já havia enviado os anjos, e que agora tem Jacó sozinho, um desfiladeiro, cercado e só, à noite, e que este homem parte para lutar com Jacó. O que Deus está nos ensinando aqui, irmãos? Deus precisa verdadeiramente pôr fim à nossa natureza carnal, o velho homem, a carne. Há uma necessidade para que nós vivamos o novo homem, que o velho homem esteja verdadeiramente despido. A nossa natureza carnal, que se manifesta como obras da carne, que nós aborrecemos, né? Elas estão presentes em nós. Por isso que a palavra nos diz que ele crucificou o velho homem. O que o ensino de Gênesis 32, neste vale do rio Jaboque, nos ensina? Deus precisa pôr fim ao velho homem do Alex e de cada um dos irmãos. E Deus está disposto a entrar nessa luta. E Deus está disposto a pôr fim nisso. Quando nós consideramos a nossa caminhada com o Senhor, e acho que isso é importante, irmãos, você se sente pouco transformado, médio transformado, muito transformado, 50%, 30%, 70%, 80%, 100%. É importante nós não nesse sentido de querer saber em percentual, mas termos uma consciência de que nós estamos num processo de transformação, ou eu permaneço o mesmo há tantos anos. Depois se arrisque a orar ao Senhor e perguntar: Senhor, como eu tenho estado nesses anos com o Senhor? O Senhor já começou essa luta na noite do Vale de Jaboque comigo? Porque nós precisamos dessa noite, irmãos. Nós precisamos deste momento em que
nós vamos manifestando verdadeiramente a nossa natureza carnal, né? Neste momento aqui, é quase que uma força ah, essencial de Jacó que está lutando. Jacó era um homem forte, nós sabemos disso. Jacó começa a história dele ali, quando ele chega em Padã Arã, empurrando a pedra que tapava o poço, que os homens esperavam de 3, 4, 5 homens para empurrar a pedra. Jacó empurra a pedra sozinho, sozinho. Jacó era um homem forte, trabalhava de dia e de noite, 20 anos, irmãos. E Jacó, aqui nesse momento, ele está no ápice da sua força natural, mostrando verdadeiramente quem ele é. Este homem, da parte de Deus, está lutando com ele horas durante a noite. Não a noite toda, porque Jacó, parte da noite, estava despachando, né, entre aspas, ou despedindo a sua família, gado, rebanho e tudo. Mas a outra parte da noite, Jacó está lutando. E Jacó, como diz aqui, eu vou voltar a ler para os irmãos, ele fala assim, né? O homem, no versículo 25, vendo este que não podia com ele, então o homem da parte de Deus está lutando com Jacó, está vendo que não pode com Jacó, não pode com o homem natural, com a nossa força natural. O que este homem que representa Deus, ou sendo o próprio Deus, ou anjo de Deus, toca na articulação da coxa. O que Deus sempre vai fazer conosco, para tirar nossa força e nos desequilibrar, no sentido, né, tocou no quadril, né, ele tirou o sustento, o suporte de Jacó. Jacó estava lutando, quando o Jacó não pode mais se apoiar na força do seu quadril, ele não pode mais ter equilíbrio, e ele, então, não consegue mais lutar. Qual é o ensino que o Espírito Santo traz para nós, irmãos? Deus nunca vai deixar um filho e uma filha dele sem tocar no quadril. Deus precisa literalmente desarticular a nossa estrutura para nós nos tornarmos dependentes somente do Senhor, para que a gente possa viver plenamente um novo homem. Vejam, irmãos, Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Entendam aqui, irmãos, pecado como tudo que se desvia de Deus. Não o pecado no sentido de cometer atos pecaminosos, mas de natureza, essência. Nós fomos separados pelo Senhor para não servirmos mais aquilo que nos desvia de Deus. O pecado pode ser tanto o nosso eu, nosso natural, pode ser o mundo, pode ser a própria, claro, a nossa própria natureza, mas se manifestando de todas as maneiras. E Deus vai tocar, e Deus precisa tocar em cada um de nós, nos momentos da nossa vida, para que a gente se lembre de que nós não temos força alguma e que nós precisamos nos socorrer no Senhor. Olha que coisa linda, Colossenses 3, 8 e 11. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade. Colossenses 3, de 8 a 11. Estou terminando, irmãos. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. Eu não queria falar desses itens aqui, não vou falar porque não vai dar tempo. Mas considere, irmãos, maledicência, falar mal. Falar mal. Só fala mal quem pensa mal, quem tem no coração sentimentos, avaliações, relações, envolvimentos que estão baseados numa avaliação equivocada das pessoas. Só fala mal quem pensa mal, quem sente mal, quem tem um coração que tem maldade contra aquela pessoa. Linguagem obscena. Irmãos, quantos anos você é convertido ao Senhor?
A tua linguagem mudou? Você deixou de falar palavrão? Deixou de falar palavras de baixo calão? Deixou de falar coisas com duplo sentido? Não mintais mais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha aqui, irmãos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz, o novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, na qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em Jacó e em todos. Esse Jacó é o que eu acrescentei, tá bom, irmãos? Cristo é tudo em todos. O velho homem é Jacó lutando. O novo homem é Jacó se agarrando a este homem. Quando a passagem é bem esse sentido aqui, irmãos, né? Talvez lendo a gente não tenha percebido tanto, mas olha aqui, ó. 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó, deslocou o quadril realmente de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Quando nós entendemos a nossa filiação, nosso relacionamento com Deus, nós vamos sempre dizer ao Senhor: não te deixarei ir. Não te deixarei ir. Em Betel, Deus foi. Aqui, em Peniel, né, que vai virar Peniel, Jacó não quer deixar Deus ir. Irmãos, nós temos deixado Deus ir da nossa vida. Se não há um ambiente onde o Espírito Santo possa reinar, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Como está o teu coração hoje, irmão? Como está o meu coração hoje? O Espírito Santo está triste, apagado, porque outras coisas têm invadido o meu coração, outros planos, outros desejos. Será que eu tenho ainda avaliado que a minha vida é exclusivamente para o Senhor e que Deus me escolheu para isso? Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora, um momento de dor, um momento de angústia. Deus não estaria tocando na tua articulação, na minha articulação, porque Deus quer mais de nós. Deus quer nos levar a um próximo estágio de maturidade. Não te deixarei ir, se não me abençoares. E aí ele segue, né? Este homem pergunta para Jacó, 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, enganador, suplantador, agarrador de calcanhar. Esse é o significado do nome Jacó. Deus está fazendo Jacó se lembrar de que ele começou a vida como um enganador. E que a última vez que Jacó esteve diante do pai dele, o pai dele perguntou assim, quem és tu? E Jacó disse, eu sou Esaú. E agora Jacó está sendo forçado por Deus a olhar para o seu passado e se envergonhar da vida que viveu. E reconhecer que não há mais nada que ele possa fazer, senão se agarrar a Deus e dizer, fica comigo, permanece comigo e me abençoa. E quando o anjo faz isso, e Jacó se vê como esse suplantador, a bênção vem na sequência. Então disse o anjo, né? Já não te chamarás Jacó, ou ninguém mais te chamará Jacó, e sim Israel, que significa, né?
aquele que luta com Deus, aquele que prevalece com Deus, aquele que governa com Deus. Por isso que alguns entendem que é príncipe, né? Mas talvez o sentido principal não seja tanto de príncipe, irmãos, mas aquele que veio tendo uma vida aposta diante de Deus para ser transformado, para que Deus pudesse trabalhar, para que Deus pudesse realizar na vida de Jacó algo sublime. E Deus pudesse olhar e falar para Jacó: este é o homem que luta comigo, este é o homem que está agora ao meu serviço, né? E aí ele diz assim: pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Essa última palavra que o abençoou, alguns irmãos comentaristas entendem, porque é um dos significados dessa palavra abençoou, significa e o despediu, porque ele já tinha sido abençoado na mudança de nome. Mudar o nome significa dar um novo propósito, reorientar, realinhar, trazer um significado novo à vida. Por isso, irmãos, que em Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Nós estamos vivendo, me entendam, irmãos, por um lado, nós estamos vivendo essa noite em que Deus está tocando em nossas articulações. Mas nós vemos aqui que o texto termina com o raiar do dia. E Jacó entra no raiar do dia manco, aleijado. E é isso que Deus nos propõe. Aquele que hoje for fraco, aquele que hoje negar a si mesmo, aquele que hoje tomar a cruz, este será forte, este salvará sua alma, este receberá galardão. Por isso que, olhando o que está diante de nós, nós entendemos que ainda vem o dia, como diz a palavra, né? E vem raiando o dia, né? Já vai alta noite e vem raiando o dia. Irmãos, amados irmãos, falo isso para mim também. Se nesse sentido que nós estamos falando no capítulo 32, nós estamos vivendo a noite, a próxima etapa da nossa vida é uma manhã gloriosa, poderosa, fulgente, em que nós estaremos com o Senhor para sempre, que nós estaremos plenamente transformados pelo Senhor. Então, irmãos, hoje não é momento de desânimo. Hoje é momento de nós entendermos que nós somos incapazes e que nós não devemos jamais se apoiar no nosso braço. Mas uma vez que Deus toca em nosso quadril para nós nos mantermos em pé, nós somos obrigados a agarrar a Deus e dizer: fica comigo e me abençoa, né? Quero terminar aqui lendo com os irmãos. Eu vou ler e termino aqui 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. 2 Coríntios 12, 8 a 10. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Falando do espinho na carne, tá, irmãos? Então, ele me disse, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque te abençoar, Paulo, e estar com você, depende de você me agarrar. E você, para me agarrar, você precisa parar de lutar. Irmãos, a questão que nós temos hoje é se nós estamos lutando com Deus ou se nós estamos agarrando a Deus. Nós podemos passar uma noite inteira lutando com Deus, quando Deus está querendo dizer: me agarra, não me deixa aí, suplica para que eu te abençoe. Enquanto nós continuarmos lutando, nós vamos estar fazendo o velho homem prevalecer. Mas quando nós permitimos, Deus toca no meu quadril, me faz um aleijado, um manco.
E eu quero entrar no novo dia, no alvorecer, aleijado, mas me apoiando no Senhor. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Não é vergonha para Jacó estar aleijado. Não é vergonha para Paulo estar aleijado. Não deve ser vergonha para mim e para os irmãos nós sermos aleijados pelo Senhor. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você já orou, Senhor, me dá o seu poder? Se você orar assim, irmãos, nós vamos entrar numa luta com o Senhor e Ele vai tocar a nossa coxa. E aí nós vamos ter que dizer, graças a Deus, o Senhor tocou na minha coxa ainda hoje. Porque vem raiando o dia. E como o próprio Senhor Jesus disse, né, é melhor nós entrarmos no reino sem um olho, maneta, né, sem uma mão, do que estar inteiro e perdermos ao reino. Que o Senhor hoje, com temor, né, que eu digo isso, toque em nossas fortalezas. E ele continua, Paulo dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Nós temos amado o Senhor a ponto de considerar as nossas fraquezas como uma bênção, uma alegria, uma razão para a gente estar entusiasmado. Irmão, por que você está tão contente hoje? Puxa, irmão, porque eu vi que eu sou fraco, miserável. Talvez ninguém entenda isso. Mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Emanuel, Deus conosco, que está conosco todos os dias, ele está dizendo, Alex, para de lutar e me agarra. E eu vou te abençoar. E, de fato, você vai ser um desses que vai deixar de ser um enganador. E você vai ser um desses que estará lutando comigo. Entendam agora o que eu estou dizendo, né? Me servindo, estando ao meu favor, como um servo de Deus, como um filho de Deus amado. Que o nosso coração seja esse, Senhor. Que nosso coração seja esse, né, irmãos? De nós não deixarmos em momento algum o Senhor ir. E nós sempre devemos, nesse sentido do capítulo 32, Senhor, a tua graça é a bênção para mim. Me dá graça, me abençoa, porque eu quero ser fraco. Livra de mim as minhas forças. Já pensou as nossas esposas, irmãos, nossos filhos, vendo cada dia mais nós ficarmos fracos, experimentando o poder de Cristo? Que bênção vai ser em casa. Os irmãos vendo, fulano de tal, sei, aquele irmão fraco, o que é humilhação, vergonha no mundo, para nós, diante do Senhor, é bênção sobre bênção, né? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando das nossas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Que nós sejamos fortes nesse sentido, né? Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos nos considerar diante de Ti, que nós temos lutado contra o Senhor, resistido ao Teu plano, ao Teu propósito, desviado, retardado. Mas dá-nos um coração de entender que o Teu prazer é ser agarrado por nós e de ouvir de nossa boca, não te deixarei ir. Senhor, permanece conosco. Nos abençoa com a tua graça é bênção para nós, a tua graça nos ensina, a tua graça nos fortalece. Que as nossas fraquezas, Senhor, possam exaltar o teu poder no nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia.